Doutora Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Mixidade. Boa tarde, Diego. Boa tarde, doutor Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. Estamos aqui para conversar sobre o direito previdenciário e qualquer outro assunto. Olha, doutora Fernanda, eu estou na expectativa de aposentar. Eu estava falando isso para o doutor Maicon. O doutor Maicon falou, não, fale com a doutora Fernanda que ela vai dar um jeito. Verdade que a senhora está fazendo milagre? Milagre ainda não. Milagre não faz, não. Milagre ainda não. Nesse nível, advogado não chega. Não tem jeito, né? Mas só precisa preencher os requisitos, né, doutor Michael? Mas a gente ajuda o Diego. Vamos cortar as duas pernas dele fora. A gente aposenta ele por... Eu dou uma para que ele segura. Você sabe que lá no... Dá essa faca aqui. Isso aqui na mão de criança faz xixi, como dizia. Pronto, deixa aqui. Eu fui lá no Aconchego semana passada, lá no Adriano, lá no nosso querido Zoom. O Adriano, ele faz a panceta de rolo, né? Você já viu aquela panceta de rolo, né? Uhum. E é uma delícia. E ele tem um cutelo lá desse tamanho, assim, né? E aí ele pegou lá, a gente tava do lado de fora lá, aguardando ficar pronto. Ele pegou lá pra gente ver, meu tio foi comigo, e meu tio é colecionador de faca, tava olhando. Aí eu olhei pro cutelo, olhei pro meu dedo, eu falei, se eu fizer assim, será que eu fico que nem o Lula? Aposento, doutora Fernanda? Vai ter uma sequela definitiva, vai receber auxílio acidentes, preencher os requisitos. Só auxílio a perda de um dente. É melhor não, é melhor continuar com o dedo, não fazer isso. Não tem jeito. A lei mudou, antigamente o dedinho você recebia, agora você tem que cortar metade do braço, um pouquinho mais pra cima, porque o INSS não tá liberando nada pra ninguém, infelizmente. O quê? Se cortar um braço inteiro, é capaz de não aposentar ainda, viu? Não, capaz de falar que você tem o outro ainda. Não, se tem o outro, dá pra atender telefone. O negócio ultimamente é cruel, viu? Muito, muito. Muito bem, antes da gente falar com a doutora Fernanda, tem mensagem de áudio da Cícera aí, ô Dom Juan? Bota no ar aí a mensagem da Cícera. Boa tarde, Diego. Tudo bom? Boa tarde, Aqui é a dona Cícera, do Nossa Senhora das Dores. Estou ouvindo seu programa todos os dias. Eu gosto muito de ouvir as notícias. Deus que abençoe você e esteja uma boa tarde a todos. Obrigado. Melhora para a companheirinha. Obrigado, dona Cícera. Um beijo para a senhora aí. Valeu. Vamos nos cuidar também. Doutora Fernanda, 12h57, na última vez que a senhora veio ao programa, nós falávamos a respeito dos requisitos, né, que as pessoas têm que preencher, e são 5 modalidades, é isso? Isso, na verdade, são 5 regras de transição e também tem a regra permanente que foi modificada. Nós conversamos sobre isso, e aí também tem vários outros tópicos e assuntos que de direito previdenciário dá para bater um bom papo, vamos dizer assim. Direito previdenciário daria pra gente ficar falando aqui, se fosse uma vez por semana, até 2030, né? 2030 não ia... A burocracia do governo é cada vez maior, cada vez mais cheio de regras, cada vez mais cheia de coisas para que realmente o contribuinte não se aposente, né? Pois é. Ô doutor Fernando, agora, o cidadão pode pegar o telefone, ligar no 135 e falar, quero agendar para levar minha documentação e me aposentar. Não é? É fácil o cidadão fazer isso sozinho? Não, até porque o que acontece? Muitas vezes o que está no próprio sistema do INSS não bate com o que está na realidade da carteira do trabalhador ou com... normalmente o INSS tem alguns vínculos abertos, ou a data de entrada numa empresa não consta, ou a data fim, ou não tem uma contribuição, por exemplo. E se a pessoa for se pautar exclusivamente aquilo que está apenas nos dados, no CNIS do INSS, muitas vezes essa pessoa pode ter prejuízo. Ou, às vezes, ela acredita que ela já vai dar entrada, tendo os requisitos, chegar lá não é concedido. Então, é importante ela fazer meio que um raio-x antes disso e bater o que está no INSS junto com as provas dela, e se faltar mais alguma coisa, já levar mais provas para, na hora da aposentadoria, ter, vamos dizer, mais redondinho, assim, uma forma mais certinha. Não acreditar 100% apenas do que está no sistema. Mas eu acho, a minha opinião é que o doutor Maicon está aqui, acho que vai concordar comigo. Não é querendo puxar a sardinha para a nossa brasa, não, a gente que é ligado ao direito, mas é a mesma coisa quando a gente fala, tem uma audiência lá no
Sejusc e tal, pode ir sem advogado. Pode. Mas quando você tem um advogado te acompanhando, você tem muito mais chance de ter sucesso naquilo que você vai desenvolver, não é? Você tem uma segurança jurídica, né? Sim. Às vezes o fato da pessoa às vezes não querer um acompanhamento técnico, no final acaba trazendo para ela prejuízos. Assim como a doutora Fernanda está falando do INSS, né? Eu não é minha área, INSS da doutora Fernanda, mas provavelmente no futuro, quando eu for querer me aposentar, eu vou acabar procurando sim a doutora Fernanda para levar minha carteira lá e falar, por quê? Porque não é nosso métier, é a mesma coisa. Eu vou construir uma casa, Diego, a gente vai construir uma casa, nós precisamos de um engenheiro. Claro. Para saber se aquela coluna, a metragem está correta, se eu for fazer um sobrado, os alicerces, né? Quem entende do assunto, né? Então, eu aconselho a todos os nossos ouvintes, aqueles que já estão aí, que procure sim um advogado especializado, leve para ele sua carteira, ele vai fazer análise, ele vai puxar talvez junto ao sistema do INSS o que consta lá, o que está na carteira, para que quando ele der entrada, não fique demorando muito mais tempo, né? O INSS às vezes fica achando aquele pelo em ovo que a gente fala, e a pessoa possa gozar da aposentadoria que por tantos anos ela pagou. Pois é. Bom, a própria lei diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça, não é? É claro que ao longo do tempo acham-se meios aí, até porque o governo é ineficiente em fornecer um advogado público àquele que não precisa. Imagine se toda audiência de conciliação um advogado público fosse fornecido para a pessoa. Então ia ficar uma bagunça danada e não ia ter advogado suficiente para tanta audiência de conciliação que existe, não é? Então o que acontece? Mas não é por isso que você vai, por exemplo, ali na justiça, no Sejusc, por exemplo, você vai fazer um acordo jurídico com alguém que vai ter uma decisão que posteriormente você ou a outra pessoa pode executar. Isso vai ser chancelado por um juiz e você não vai com um acompanhamento técnico. Então, mas muitas das vezes, Diego, você sabe bem disso, você não discute somente um mérito. Você discute outras questões que também ensejam se o direito, aquele que está sendo pleiteado, a pessoa tem. Porque às vezes ela vai lá querendo receber algo que já está prescrito. Sim. Que já, sei lá, ou está em decadência. Então, ou seja, o advogado também, ele milita muito mais aquém do que às vezes o objeto da ação que está sendo requerido. Igual, né? A gente está falando de direito previdenciário. Quantas pessoas estão nos ouvindo aí que tiveram que entrar na justiça e conseguiram a aposentadoria através da justiça, mas não conseguiram através da via administrativa? Não, você quer ver uma coisa que dá trabalho? Doutora Fernanda, o cidadão é eletricitário, trabalha com risco iminente, mais de 1000 volts, trabalha para as concessionárias de energia elétrica, e aí trabalhou lá 25 anos ininterruptos, tudo como manda o regramento, né? Aí ele chega com o PPP, perfil profissiográfico previdenciário, chega com o PPP, assinado inclusive pela pessoa responsável, tudo bonitinho. Ele junta a documentação, liga no 135, agenda a aposentadoria, dá entrada no INSS e qual o resultado? O INSS não vai conceder. Eu Não até vai. explico por quê. Não vai conceder. Administrativamente, o eletricitário, pessoas que trabalham com tensão acima de 250 volts, tem o direito ao reconhecimento do período especial. Só que, via administrativa, o INSS não reconhece. Porém, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aí eu estou falando aqui de um caminho judicial, tem entendimento favorável para esse caso. Então, é o típico caso em que a pessoa não vai ganhar no INSS, ela vai necessariamente precisar levar essa discussão para a Justiça. Só que aqui, fazendo um link com a reforma da Previdência, tanto os eletricitários, as pessoas que trabalham com a tensão acima de 250 volts, quanto, por exemplo, vigilante, que vai enquadrar no mesmo caso, que é o caso da periculosidade. Com a reforma da Previdência, tiraram do texto uma palavra que estava escrita à exposição a prejuízo à saúde ou à integridade física. Então, o que aconteceu depois da reforma?
vigilantes e eletricitários não têm mais o amparo legal para solicitar isso. Tem para trás, antes da reforma, antes de 13 de novembro de 2019. Mas depois tiraram o artigo da Constituição. Não tem uma vedação, mas não tem também um artigo que dá a ele direito. Aí agora vão surgir teses e discussões sobre isso. Pois é. Só pegando um link, mas assim, administrativamente não vai, o INSS não vai dar, não é uma concede. ação judicial. E por isso o advogado que milita na área previdenciária, assim como em todas as outras áreas, é importante saber 3 caminhos. O caminho do INSS, qual o posicionamento que o INSS pensa, que tem ações que o INSS é mais favorável que a própria justiça. Então o advogado tem sempre que saber 3 posicionamentos. A via administrativa, o que o juizado especial federal pensa, então o juizado de pequenas causas e também a Justiça Federal. Sempre saber esses 3 posicionamentos sobre o mesmo assunto para verificar onde vai ser melhor levar o caso da pessoa. Pois é. Porque muitas vezes, cada um tem um posicionamento. Então nós estamos falando de 3 posicionamentos para o mesmo caso. Exatamente. Então a gente percebe, claro, que não se pode pular a via administrativa, não é? Isso, não. Primeiro, a menos, normalmente se pede administrativamente, tem a negativa e já tem o requisito para entrar na via judicial. E se passar o prazo de 30 dias, já é entendido como negativa, não precisa percorrer todas as instâncias administrativas para ir para a via judicial. Sim. Mas primeiro o INSS precisa ter negado para preencher o requisito do prévio requerimento administrativo. Ou seja, protocolou, primeiro dia, passou 30 dias, não veio resposta. Já é entendido como negativa, já pode ir para a justiça. Sim. Então, quer dizer, a pessoa já pode dar entrada aí. E assim, é difícil hoje para o cidadão comum fazer um cálculo da aposentadoria. Não consegue fazer, não é? Não. Que o cálculo ele é bem elaborado, né? É uma média de várias contribuições. Normalmente a pessoa ela nem faz o cálculo, aquele que dá a entrada sozinho. Ele tenta verificar se ele preencheu os requisitos e pede no sistema e aceita aquilo que vem. Mas nem sempre aquilo que veio é o que está correto. Hoje o cidadão tem os aplicativos, ele acessa, ele consegue baixar o CNIS dele e ali ele informa. O próprio INSS acaba informando quanto tempo falta para ele se aposentar, etc. Só que isso não é tão real assim, né, doutora Fernanda? Não. Muita gente fala assim, eu fiz a simulação no site do INSS. Certo, o INSS faz essa simulação, mas não dá para levar isso ao pé da letra, por quê? Até mesmo no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, muitas vezes no próprio CNIS ele não está 100%. O que eu quero dizer com isso? No CNIS tem um campo que chama indicadores. E aí tem alguns vínculos que podem ter indicadores, outros não. O que acontece quando tem indicadores? Se tiver algum indicador, significa que o INSS vai pedir alguma comprovação. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não é o fato de apenas estar lá no CNIS, o nome da empresa, a data que entrou e que saiu, que significa que o INSS vai reconhecer. Tem um campo na lateral da empresa e se tiver um indicador, tem vários indicadores, N indicadores. Significa que o INSS vai pedir uma comprovação específica para aquele vínculo. Então a pessoa entra e puxa um cálculo por cima, vamos dizer assim, X anos, mas aqueles X anos vão precisar de alguma prova. Raramente um CNIS está, a hora que olha o CNIS, ele está completinho. Doutora, suponhamos que o cidadão trabalhou numa empresa, isso está aparecendo lá no CNIS, olha, trabalhou de janeiro de 2001 a fevereiro de 2003. Ok. E se essa empresa deixou de recolher o INSS durante um período? Isso também vai atrapalhar para o cidadão se aposentar? Não, é assim, mesmo se o INSS não conceder, mas em tese ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a responsabilidade da contribuição é do empregador e não do empregado. Então o empregado não pode ser duplamente punido, ainda que o empregador não tenha pago. Aqui, nesse exemplo, é um exemplo de que o patrão não fez a contribuição previdenciária que ele deveria. Então, o que o INSS deve fazer? Conceder a aposentadoria para a pessoa, para o segurado, e cobrar do
empregador, do patrão que deixou de recolher. Lógico que na prática isso vai dar um problema, mas pela lei é assim que deveria, né? Em tese, que é o direito da pessoa. Pois é. Senti isso daí como uma consulta, hein? Não é consulta. Senti uma consulta aqui. O que você acha, Dom Juan? Não é consulta, até porque eu estou muito longe para me Uma aposentar. consulta. Não, isso é uma coisa comum, que acontece muito, né? Até nesse período que nós estamos passando, quantas empresas estão passando por dificuldades e muitas vezes deixam de recolher o INSS, o fundo Só que aí garantia. vai ter que provar que trabalhou na empresa, porque se ela deixou de recolher, não vai estar o nome da empresa lá no CNIS, certo? Aí vai ter que juntar alguma prova de que de fato trabalhou na Sim, empresa, eu digo porque não vai assim- estar eu digo existindo assim, isso para o mundo do INSS. Doutor, é assim, ó, imagina que o cidadão ele entrou na empresa, ele começou a trabalhar e isso vinha sendo recolhido. Entendi. E depois de um período a empresa deixou Parou. de recolher, né? Então, pode ser que apareça até no CNIS nesse período. Vai provavelmente aparecer no CNIS com a data fim até a última remuneração, até o último recolhimento. Ah, então tá. Por exemplo, se a pessoa entrou na empresa, mas a empresa recolheu só por 1 ano e a pessoa ficou 3 Por anos. isso que Vai ter entra a última naquela- remuneração, o último recolhimento. Por isso que entra naquela referência. Isso. Daí vai ter algum indicador ali no CNIS. Por isso que a referência que ela Avisando. disse, Sim, pelo que eu sim. entendi, joga ali na referência. Isso é comum com empresas que quebram, às vezes. Vai Sim, falar, é. antigamente tinha. Hoje não, mas muitos trabalhadores tinham a época da concordata, da falência. Hoje é recuperação judicial, né? Mas muitas empresas aqui de Limeira chegaram a quebrar e muitos, às vezes, trabalhadores do período que ela estava vigente realmente não recolheram as contribuições, como você falou. Muito bem, tem participação aí. O Nelson de Santa Bárbara está conosco na linha. Oi, Nelson, boa tarde. Boa tarde, Diego. Tudo bem com você? Tudo bem, querido? Pois não? Parabéns pelo programa aí, tá? Muito obrigado. Olha, é o seguinte. Eu tenho uma aposentadoria por validez e uma por pensão, por morte. E tenho um filho na PAI, com 22 anos. Nunca recolheu. Ele tem direito? Vamos lá então por partes, né? Doutora Fernanda. Ele tem pensão por morte, é isso? Eu tenho uma por morte e tem a minha mesmo. E aposentadoria por validez. Tá, já tá. Validez minha. Isso, tá. Na época que foram concedidos seus benefícios, podia acumular aposentadoria e pensão por morte. Ok, então, quanto a isso, tudo certo. Depois da reforma da Previdência, tem que escolher o benefício mais vantajoso e não recebe os dois mais na integralidade e uma parcela do segundo, mas não é o caso específico do senhor, porque o senhor já estava recebendo. E qual foi a outra pergunta? Algo rural? Ele tem um filho que estuda na PAI, Ah, tá. tem 22 anos. Vamos lá. Não, aí eu creio que o senhor deveria estar falando sobre receber o LOAS, que o LOAS é para quem nunca pagou o INSS e se enquadra em deficiência, que é o caso do seu filho, ou acima de 65 anos. Embora ele se enquadre como deficiente, não vai enquadrar na condição de miserabilidade. Por quê? Porque se o senhor morar na mesma casa que ele, vai pegar a renda da família inteira e essa renda não pode ser superior a 1/4 de um salário mínimo. Então, o senhor já está me dizendo que o senhor recebe 2 benefícios, uma pensão por morte e mais uma aposentadoria por invalidez. Ou seja, o senhor tem renda. E aí, isso vai descaracterizar a condição de miserabilidade para o seu filho em um eventual recebimento de LOAS. Ô Nelson, deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui. No caso, se o Nelson chegar a falecer, o filho dele tem direito a herdar uma dessas aposentadorias ou pensão por morte em virtude da deficiência? O deficiente, sim. A aposentadoria, a pensão por morte, ela é devida para o filho até os 21 anos de idade, ou o deficiente. Porém, o deficiente não tem idade. Agora, a deficiência tem que ocorrer antes do óbito. Sim, sim. Nesse caso, que a pessoa já é deficiente, sim. A lei não diz a idade. Só que aqui também é um caso que o INSS não vai conceder. O INSS só vai conceder para o deficiente também até os 21. Mas aí tem posicionamento da Justiça que não se analisa a idade fim até os 21, mas sim a incidência ou não, quando surge a doença. Aproveitando, Diego, essa pergunta, o Nelson, que foi muito pertinente, um abraço, Nelson, Dr. Mike está falando. Fernanda, o filho, né, no caso do Nelson, ele já não deveria estar constando como dependente dele no INSS?
Deixa eu só me despedir do Nelson. Nelson, muito obrigado pela pergunta, viu, querido? Tá bom, continua assim, Diego. Tá muito bom o seu programa, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Tchau. Para que essa continuidade de pagamento do INSS ela ocorra, porque quando você tem filhos menores, automaticamente, mas quando você tem dependentes, esses dependentes já não teriam que estar cadastrados no INSS? Uma pergunta. Se ele fizer isso antes ou depois, desde que comprove os requisitos, não vai alterar a realidade. Então seria melhor porque o INSS não alegue que desconhecimento, por exemplo. Não, mas eu nunca vi problema em relação a isso, a fazer um cadastro, algo depois em que a pessoa faleceu. O que o INSS vai bater muito em cima é se preencheu ou não os requisitos da pensão por morte. Por exemplo, no caso do filho. Se o filho for até a idade, 21, ou o deficiente, o INSS também não vai conceder deficiente maior de 21, mas é a justiça sim. Agora, em relação a cadastro, se já está habilitado ou não, dos processos que eu, Fernanda, já vi, nunca vi. Posso apertar mais um pouco, Diego? Pode. Ah, lá vai. Pode. Se aproveitar, vamos tirar a dúvida aqui, né, Diego? Fazer as consultas. Isso tá me cheirando consulta. Vamos pro telefone. Eu vou perguntar agora aqui sobre cível e trabalhista. A gente responde tudo. Vai começar. Não, são perguntas pertinentes, por quê? Porque eu tô... Doutora Fernanda. Às vezes que eu tô fazendo aqui, um exemplo, o pai é separado, ok? Tem o filho nessa condição. Sim. O pai falece. Mas quando ele fez a separação com a mãe, já foi determinado lá na separação a pensão de 1/3 dos rendimentos dele, do pai. Sim. Para a mantença do filho. Quando o pai falece, o filho recebe integral ou somente 1/3? Pois é. É difícil. Não, porque isso é caso comum. É caso fático, né? Fático, é do dia a dia. Talvez os nossos ouvintes estão nos ouvindo, né? Quiserem ligar aqui. Pois é. Acho que isso aí não... Tem mais ouvinte na linha, 1h17. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria. Ô, Maria, você fala da Navec, né? Sim. Muito bem, você tem uma pergunta aí para a doutora Fernanda? Então, eu gostaria de saber, eu me aposentei em 2007. Aí depois, 2008, eu continuei contribuindo. E eu gostaria de saber se tem alguma correção. Doutora Fernanda. Vamos lá. Infelizmente não, porque o caso típico que ela está falando é a ação que já nós conversamos até no outro programa, desaposentação. que é a desaposentação, que era a ação para incluir as contribuições após a aposentadoria, somando esse tempo, essas contribuições vertidas e assim recalculando e aumentando o valor da aposentadoria. Porém, foi para o Supremo e o STF decidiu contrário a essa tese. Então, no caso da pergunta dela, infelizmente, hoje em dia não tem mais procedência essa ação. Embora eu seja adepta ao fundamento jurídico dela, ela não vem tendo êxito. E outro detalhe importante falar para qualquer tipo de revisão é que a revisão tem um prazo, qualquer revisão, tem um prazo de 10 anos após a concessão da aposentadoria. Tudo bem, aqui ela deu o exemplo da desaposentação, é outra coisa, mas vamos imaginar que fosse qualquer outra revisão. Nesse caso, 2007 teria vencido em 2017. Então, qualquer benefício para ser revisado tem um prazo decadencial de 10 anos da concessão. Passou 10 anos, não pode mais rever. Não pode mais. Maria, obrigado pela pergunta, viu, querida? De nada, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Muito bem, eu também sou absolutamente contra esse julgamento da desaposentação, porque se o cidadão está trabalhando, aposentou, ok, e aí ele continua trabalhando, ele é obrigado a recolher o INSS. Ora, por que ele não tem o direito de rever e atualizar os valores? Agora, se ele não é mais obrigado a recolher, eu acho que ele também não seria, se ele não pode mais atualizar, ele não seria obrigado a recolher mais. Acho que isso deveria não ser mais compulsório. Você não tem mais obrigação de recolher INSS. Mas do jeito que a coisa está andando, Diego, eu creio que o governo vai cobrar INSS até dos aposentados. Até de quem já morreu. O negócio está feio. Vamos para o telefone, tem mais gente na linha querendo saber sobre a aposentadoria 1h19. Alô, boa tarde. Boa tarde. E quem fala? É a Sueli. Oi, Sueli, você fala de Santa Cecília, né? Exatamente. Pois não, Sueli? Eu gostaria de saber da doutora Fernanda o seguinte, eu estou com uma irmã, ela é contribuinte do CANI INSS. Ela está com 63 anos e agora descobriu que ela está com câncer na mama. Há possibilidade de requerer aposentadoria agora? Vamos lá.
ela está pagando a aposentadoria por idade, precisaria hoje, atual, 60 anos e meio e 15 de contribuição, para ela preencher uma modalidade de aposentadoria definitiva, certo? Eu acho que ela ainda não tem esses 15 de contribuição. Eu acho que a pergunta é referente em relação ao pedido de auxílio-doença ou benefício por incapacidade por conta da doença na mama. O que acontece? Para ter direito a um benefício por incapacidade, um exemplo, auxílio-doença, tem que comprovar que a incapacidade, não basta comprovar apenas a doença, mas sim que essa incapacidade é para o trabalho. Um exemplo, tem muitas pessoas que têm a doença, mas não são incapazes. O exemplo mais comum é a diabetes. Então, o câncer de mama precisaria comprovar que a pessoa não consegue trabalhar por conta disso. Se ela estiver debilitada, algum tipo de coisa. Isso. Agora, se for um câncer menos agressivo, que isso não tire a capacidade do trabalho, ela não vai preencher o requisito para o benefício por incapacidade. Quem determina é o perito, né? É o perito e os laudos médicos que ela tiver, a documentação de acordo com a gravidade da doença. Só estou explicando que a doença por si só não dá o direito. O que dá o direito é o elo entre a incapacidade e a profissão da pessoa, a incapacidade para ela trabalhar, exercer o caso dela. Obrigado, viu, Siri? Como devo proceder, doutora Fernanda? Procuro um advogado, marco uma perícia no INSS com um perito. Qual o procedimento que eu devo agir com ela agora? Tá, a senhora pode Porque fazer... ela tem vários problemas, não é só o câncer de mama. Entendi. Ela toma Gardenal desde os 10 anos de idade. Então, tem muitas consequências. Então, aí o caso já muda, porque aqui às vezes, uma única doença não incapacita, mas várias doenças e todo o quadro incapacita a pessoa. A primeira coisa é ter sempre uma boa documentação médica. Quanto mais documentos, melhor. E a documentação atual. A documentação ela é considerada atual quando ela é menor do que 1 ano. Então, um documento de 2 anos para trás não é considerado atual. Sempre passar pelo médico e verificar toda a documentação. Nesse caso, o que eu sugeriria? Médicos, bulas de remédio, pode solicitar no INSS a perícia, e se o INSS negar, aí procura um advogado para verificar a possibilidade de uma eventual ação na justiça. Tá certo? Um abraço. Obrigado, Sueli. Obrigada, doutora. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. 1h22. Tem mais uma participação, Dom Juan? Tem mais uma antes do intervalo. 1h22. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Célia. Oi, Célia. Você tá falando de Piracicaba, é isso? Piracicaba, Vila Resende. Pois não, Célia? Eu queria uma informação. Eu tenho 27 anos de contribuição junto com o PPP. Eu tenho 59 anos, o ano que vem eu faço 60 anos, e eu queria saber se eu pego a lei velha ou eu vou ter que pagar um pedágio. Qual a idade que ela tem? 59? 59, 28 de contribuição, é isso? 27 de contribuição. 27. Tá, vamos lá. Estou pensando aqui todas as regras. Ela não pega o pedágio de 50%, porque precisaria ter pelo menos 28 anos. Ela vai pegar o pedágio de 100%. Duas regras que a senhora pode se encaixar. Vamos lá, a regra que vai entrar para a senhora. O pedágio de 100%, que é pagar tudo o que falta. Então, se faltam 3 anos, seriam os 3 anos e mais os 3 anos para se aposentar. Isso se chama pedágio de 100%. E tem uma idade mínima, mas a idade mínima a senhora já preencheu. Certo, então nessa regra a senhora se encaixa, mas aí faltariam mais 6 anos. Ou a outra regra que também a senhora vai se encaixar, provavelmente, que seria a regra permanente da aposentadoria por idade, que a mulher hoje é 60 anos e meio, mas a senhora ainda não tem, e que vai subir até os 62 anos de idade e 15 de contribuição. Os 15 de contribuição a senhora já tem, aí faltaria apenas aguardar a idade. E verificar também, uma outra possibilidade, se vai se encaixar na regra de pontos, que atualmente está para a mulher em 87 pontos, somando o tempo de contribuição mais a idade. Essas são as do que ela falou, as 3 hipóteses que eu tentaria verificar se enquadraria para ela. As outras são muito distantes. Obrigado, viu, Célia? Obrigada a você. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Tem mais 2 participações por telefone, a gente vai atender as 2 antes do intervalo.
para as pessoas não ficarem aguardando na linha. 1h25, 1h25. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Vamos para a próxima linha, 34044000, 1h25. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Josefa. Oi, Josefa, você fala do Abílio Pedro? Do Abílio Pedro, que boa tarde aí para vocês, tá bom? Boa tarde, querida. Pode fazer sua pergunta. Então, Diego, eu queria saber, eu tenho 62 anos, minha carteira tá branca, porque eu nunca trabalhei assim na cidade, empregada na cidade, mas trabalhei quase uns 27 anos só no rural. Então eu queria saber se eu tenho, né, o direito de, como eu trabalhei a minha parte da minha vida mais no rural, se eu tenho o direito de me aposentar por idade e por isso aí, que eu trabalhei só no rural. Não tenho nenhum registro na minha carteira. Muito bem, vamos lá, a doutora Fernanda vai responder. Vamos, uma ótima pergunta. Esse caso que ela está falando para roça, tem 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria, que eu vou explicar o caso dela, a rural pura, a aposentadoria híbrida, quando envolve tempo de roça mais urbano, e a aposentadoria por tempo de contribuição somando o período rural. O que ela está falando é o caso típico da aposentadoria rural. Mulher precisa ter uma idade de 55 anos e o homem 60, ou seja, 5 anos a menos, e 15 anos de tempo de roça. Ela me diz que tem ali o tempo de roça. O único detalhe dessa comprovação é o seguinte, a pessoa, para dar entrada na aposentadoria rural, ela tem que estar na roça, no campo, no período imediatamente anterior a dar entrada. Ela não pode, por exemplo, ter vindo para a cidade, ter um vínculo depois na cidade. Mas, pelo que ela falou, eu acho que não é o caso dela. Ela só trabalhou na roça. Ela pode até ter vindo, mas não houve registro desse trabalho, Isso. Né? E não pode o último vínculo dela ter sido na cidade. Se no período, nessa aposentadoria rural, no meio, ela pode, por exemplo, uma pessoa ter trabalhado na roça, veio para a cidade e voltou para o campo. Isso pode. E pela justiça, pela jurisprudência, eles dão um prazo, assim, normalmente, desse afastamento, vamos dizer, da pessoa ter ficado no campo até uns 3 anos. Não é algo definido, exato, sim, mas normalmente varia em torno disso. Então a pessoa pode ter ido para a roça, para a cidade, mas tem que ter voltado para o campo. Sim. Se ela tiver ficado o último vínculo no campo, descaracterizaria. Sim, mas então, não é o caso dela. No caso dela, a Josefa, você trabalhou somente na roça, não tem nenhum registro na carteira, né? Agora lembra... Josefa? Alô, estou te ouvindo, Pedro. Ô, Josefa, você não tem nenhum registro de trabalho na cidade, na carteira de trabalho, né? Não tem, porque eu trabalhei, minha maior parte da minha vida foi no rural, na roça. Sim, tá vendo, né? Rural pura, né? Isso. Agora, a documentação rural, a pessoa não basta ter apenas testemunha. Sempre que se falar de roça, precisa, com o que a justiça fala, o doutor Marca vai entender, que fala que é início de prova material. Precisa ter algum documento. Exemplos: certidão de casamento, nascimento, batismo, crisma. Lá vai constar a profissão lavrador, o documento da terra, ITR, INCRA, DIAC, enfim, N tipo de documentos que comprova que a pessoa morava na terra. E na terra não precisa ser, pode ser tanto no nome da pessoa, da própria pessoa que morou lá e trabalhou na fazenda, no local, ou no nome do grupo familiar. Por exemplo, mora dentro do grupo pai, a mãe, os irmãos e a filha. Pode ser no nome da pessoa que está requerendo, como pode ser no nome do pai, do irmão. Esses documentos de terceiros que trabalhavam junto na mesma família, compunham o mesmo grupo familiar, também servem como documento rural. Então a Josefa pode procurar tanto o documento do nome dela, quanto se ela morava junto com a família dela, tinha um regime de subsistência, procurar documentos no nome dos familiares dela, correspondente ao período que ela falou. Ela procurou advogado. Então, assim, Diego, assim, eu tenho meus documentos, tudo de lavrador, né, de agricultor, tenho minha carteira, os meus documentos, tenho o papel da terra que eu trabalhei, entendeu? O INCRA, tudo certinho eu tenho. Só falta dar entrada, né? Aí por isso que eu quero saber se eu tenho o direito.
Isso. Você cumprir a idade, os 55 anos e os 15 anos de tempo trabalhado na roça, sim. Tem 62, ô Josefa, é isso? Eu tenho 62 e trabalhei 27 na roça. Só que ela vai ter que cumprir o requisito do último trabalho rural imediatamente anterior ao requerimento. Se ela fizer o requerimento hoje, ela já não está mais na roça. Só que tem que jogar a idade dela quando ela completou 55 anos e ver se ela ainda estava trabalhando próxima à saída dela do campo. Sim. Mas hoje eu estou com 62. Também conta a idade também, né? Isso, a idade a senhora já tem. Ô Josefa, aparentemente sim. Obrigado pela participação. Qualquer coisa depois, a doutora Fernanda fala com você fora do ar. Tá bom, querida? Tá bom então, obrigado, viu? Obrigado. 1h30, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco tem mais uma pergunta chegando aqui. Deixa eu ver se é uma ou duas. Tem acho que uma pergunta, tem uma outra mensagem de áudio aqui. A gente vai verificar se é uma pergunta também. 1h30, intervalo aqui na Mix. A gente volta já. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira, Mix AM, conectada com você. Você está ouvindo Mix Cidade, às 2h, programa Tarde Livre. Mix, conectada com você. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Água mineral com qualidade é na Camp Água. Na Camp Água você encontra galões de 10 e 20 litros das águas minerais Serra Negra e Ibirá. A água com o maior pH do Brasil. Ligue e a Camp Água entrega o seu galão com conforto, rapidez e praticidade. Ligue 3442 1760. 3442 1760. Avenida Assis Brasil 147, Vila Camargo, Limeira. Um ouvinte conectado participa da programação da Mix pelo WhatsApp da Mix 1934044000. Esse é o WhatsApp da Mix 1934044000. 1934044000. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Mix. Chegou a hora de aposentar? Não se preocupe, fale com quem entende do assunto. Há mais de 40 anos no mercado, prontos para melhor atender você. Somos especializados em benefícios do INSS, aposentadoria por idade urbana e rural, invalidez, pensão por morte, benefício assistencial e adicional de 25%, contagem de tempo e todos os tipos de revisões. Não fique na fila do INSS ou aguardando meses por uma resposta. Entre em contato conosco e agende um horário para ser atendido. Praça Toledo Barros, 185, primeiro andar, Centro, Limeira. Telefone 19 3701 1644. Constrular, a maior loja de portas e janelas com preço de atacado. Está construindo ou reformando? A Constrular atende você sem sair de casa. WhatsApp 981357732. Ouça nossas promoções. Porta montada de madeira, só R$ 159,99. Bacia com caixa acoplada, só R$ 199,99. Porta sanfonada 84 por 2,10 branca, só R$ 89,99. Aproveite melhor o tempo e o recurso para terminar a sua obra. Rua Armindo Tanque, 222, próximo à Praça Maria Bonzolim. Telefone 3441-9959. Você não precisa sair de casa para falar com a BRK Ambiental. Use os nossos serviços digitais e evite circular pela cidade. Desta forma, contribuímos para evitar a proliferação do coronavírus.
Por telefone, site, Facebook, você pode pedir segunda via de conta, consultar débitos e muito mais. Acesse brkambiental.com.br ou ligue 0800 771 0001. Mix AM. Uma potência em sua área, a Eletrizante é uma empresa genuinamente limeirense, especializada em projetos, construções e manutenção em rede de distribuição elétrica, tanto subterrânea como aérea. Eletrizante Engenharia e Serviços. Fones 3453-5457 e 3442-3271. Relojoaria do Zezinho é quem tem mais presentes pra você. Relógio, joias, lindas pulseiras, sua aliança e seu anel. Relojoaria do Zezinho, há mais de 40 anos no bairro da Boa Vista. Rua 25 de Março, 365, 3441-7510. Relojoaria do Zezinho, o melhor presente pra você. Sua tarde na Mix tem muita alegria no ar. Informação, comunicação e muita alegria. Tarde Livre com Roberta Maese. De segunda a sexta, a partir das 2h da tarde. Na Mix AM 770. Mix, conectada com você. Do meio-dia até as 2 da tarde, você acompanha o Mix Cidade. Uma hora e 38 minutos, 1h38. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer a atualização dos números do coronavírus aqui na cidade de Limeira. Atenção, atualizado, número de casos confirmados em Limeira chegou a 2.852 casos. O número de óbitos registrados chegou à casa dos 100. Temos 2.679 pessoas recuperadas, 2.679. Em recuperação, continuam 51 pessoas em recuperação internadas. Não internados em recuperação são 22 pessoas. As mulheres são a maioria, 55,8% contra 44,2% de homens. Profissionais da saúde contaminados são de 13%. Casos suspeitos, ainda 3.826 pessoas estão com suspeita de coronavírus. 2 óbitos seguem em investigação.
40 internações. A taxa de ocupação de leitos é o que preocupa. A UTI, nós temos 93,3% de ocupação na cidade. A internação clínica, 93,9%. E ocupação total de leitos, 93,7%. A taxa de recuperação caiu 1/10. Hoje fecha em 93,9%. Já a taxa de letalidade também subiu um pouco, de 3,4% para 3,5%. Isso é natural aos finais de semana. Acaba subindo um pouco na segunda-feira. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, 2.852 mais 3.826, nós teríamos algo em torno de 6.678 confirmados. Então, isso daria mais ou menos aí, casa dos 100%. Já temos mais de 10 mil notificações pela Secretaria da Saúde. Então, teremos aí que encontrar pelo menos a quantidade aí. Isso cairia pelo menos pela metade, de 3,5 a letalidade para 1,5, 1,6. Então nós teríamos aí uma letalidade ainda menor. Tem muita gente ainda sem confirmação e muita gente sem sintoma. Muita gente que não tem sintoma algum da doença. Então isso é importante também. Esses são os números atualizados do coronavírus na cidade de Limeira nesta segunda-feira. Doutora Fernanda, o Evair do Parque Hipólito, Expansão 2, ele pergunta aqui: boa tarde, Diego. Sou o Evair do Parque Hipólito, eu trabalho com esgoto, trabalho na concessionária aqui do município. Pergunta, eu tenho direito? Possivelmente ele deve receber insalubridade, né? Acredito eu que sim. Aí precisaria analisar o documento dele, o PPP, mas quem trabalha com esgoto possivelmente tenha direito sim. Acho que por excremento, por essas coisas que ele vai analisar dentro, né? Sim. Ali, o contato que ele faz. Exatamente. Ô, doutora, ele tem direito à aposentadoria especial? Ainda tem a insalubridade? Vamos lá. A insalubridade ou aposentadoria especial, o que aconteceu? Até a data da Emenda Constitucional 103 de 2019, ela existe, então qualquer tipo de insalubridade, enfim, até o dia 13 de novembro de 2019. Após isso, deixou de ter direito tanto à aposentadoria quanto ao reconhecimento do período especial de transformação desse período em comum. Então, dá para computar? Dá. Até essa data. Após essa data, deixa de existir no mundo previdenciário o chamado tempo especial. Isso é um absurdo também, né? Essa foi uma das grandes mudanças e perdas que trouxeram bem significativas com a reforma da Previdência. Eu acho que isso talvez no futuro possa cair. Vocês acham que não? Só se vier outra emenda, porque é emenda constitucional. Só se eu tiver algo mexer na Constituição. Abaixo por lei, eu creio que não. Talvez, eu acho que... É difícil, Diego. Eu já estava falando aqui, o que o governo puder fazer, às vezes, para tirar do contribuinte, vai acabar tirando, e essa talvez vai haver, tenho certeza que no futuro, aí, nos próximos 20 ou 30 anos para frente, vai ter sim uma nova atualização, mas para cortar mais benefícios e não incluir. Pois é, eu também concordo. Eu acho que no futuro, talvez não tão distante, mas coisa daqui uns 20 ou 30 anos, talvez a Previdência Social chegue ao seu final. Vai receber aqueles que têm e quem for ingressar na Previdência mesmo vai ter que fazer uma Previdência privada, algo do tipo, porque vai ficar muito difícil para as pessoas se aposentarem, né? Mas aí se fosse esse caso, eu concordo também. A pessoa fazer uma Previdência privada, aí que eu estou falando um posicionamento pessoal, não como advogado, mas então que não fosse obrigatória a Previdência, porque todo mundo que trabalha é obrigado a contribuir. Que então que a pessoa pudesse escolher, eu não vou contribuir para o INSS, vou contribuir para uma previdência privada. Mas o que se tem hoje é que a pessoa exerceu atividade laborativa, ela é obrigada a pagar o INSS, então ela não tem essa escolha. Sim, sim. Ela pode ter uma previdência privada também, mas hoje, se ela trabalhar, ela hoje, mesmo com a mudança da emenda constitucional, hoje ainda é compulsório o INSS.
Mas, Diego, pela atividade laborativa, pelo fato da pessoa trabalhar. Se for facultativo, muita gente não vai querer contribuir. Principalmente pessoas jovens. Ok, concordo. Só que quando ela chegar numa certa idade, aquela vigor que ela tem como jovem, vai embora. Aí quando ela chega numa certa idade, ela vai ter as suas necessidades. Onde a aposentadoria, embora seja pequeno, mas ajuda. Sim. Acaba não tendo. Aí o Estado vai ter que auxiliar o cara. Quer dizer, então às vezes o Estado tá vendo o quê? Se eu liberar, eu vou ter que bancar no futuro de uma outra forma. Então melhor deixar obrigatório para não... Eu acredito que deveria ser assim. O Estado não vai te dar assistência, ponto. E você quer deixar de ser compulsório? Sim, quero. Então você é obrigado, a sua empresa, a empresa contratada como previdência privada, ela é obrigada, aí sim, compulsoriamente, a comunicar a Previdência Social de que você está recolhendo a previdência ali. Porque seria uma saída. Senão, acontece isso que o senhor disse. A pessoa chega e fala, não, deixa isso aí, não vou pagar nada, não. Lá na frente e vê o que faz. Não temos essa cultura, Diego. Que não temos a cultura, isso eu sei. Isso eu sei. País desenvolvido, o cara, além de contribuir para o governo, ele contribui para si numa poupança, numa espécie de previdência privada, para que quando ele aposentar, ele tenha duas. Aqui a gente mal consegue pagar uma. Então, infelizmente, é utopia. E a grande discussão que estava por trás disso, que não chegou a acontecer, mas assim, com os professores, nos cursos de direito previdenciário, o que todo mundo dizia é que a proposta, tanto essa última da emenda quanto a do governo anterior, era fazer o quê? Ia dificultar tanto a aposentadoria, a concessão dos benefícios, que iria privatizar isso, jogando essa responsabilidade para os bancos. Sim. Era essa a finalidade, a ideia que se discutia, que estava por trás de todas as ideias. Mas isso não foi aprovado. Não, isso não foi. Pois é. Mas foi muito discutido sobre isso. Vamos para o telefone, 34044000. Oi, Nivaldo. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Você fala do Manuel Francisco, né? Isso, exatamente. Pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho, dia 27 de julho, agora eu vou fazer 61 anos. E eu tenho 17 anos de contribuição. Eu queria saber se eu vou pagar pedágio ou não. Dia 27 de julho agora eu faço 61 anos. Certo. E tenho 17 anos de contribuição. Como é que fica a minha situação perante todo esse trambolho aí que está acontecendo, já aconteceu? Tá, vamos lá. O senhor vai se aposentar com 65 anos de idade, na regra permanente, e 15 de contribuição. As outras regras, as 5 regras de transição, estão muito distantes do caso do senhor, que são regras para quem estavam perto de obter a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do homem, que era 35 anos. Como foi dito que tem apenas 17 anos, qualquer uma das outras regras vai ficar muito longe. A regra, primeiro, que vai chegar para o senhor é a aposentadoria por idade, 65 de idade, e os 15 de contribuição que já tem. É isso. Então tem que aguardar. Então, só desculpa, Diego, ter interrompido você. Não, fica à vontade. Concluindo no meu pensamento. Então, quando eu completar 65 anos, eles exigem só 15 anos de contribuição minha, é isso? Isso, exatamente. Estou isento de pagar o pedágio. Isso, no caso, se eu não vi seus anos exatamente, mas considerando que o senhor tem. Eu somei minha carteira já e fui no INSS, deu 17 anos. Tá, então vamos lá. Se isso for a realidade mesmo, o que o senhor tem que fazer? Basta aguardar a sua idade. Quando chegar aos 65, o senhor já tem direito à aposentadoria, porque precisaria ter pelo menos 15 de contribuição e o senhor já tem. E como eu sou autônomo, se eu for pagar um microempreendedor, o único benefício que eu teria agora seria o quê? Não seria em vão? Seria em vão pagar um microempreendedor? Depende do seu cálculo de benefício. Se o seu valor do benefício for dar um salário mínimo da sua aposentadoria, se o senhor pagou a vida inteira sobre um salário mínimo e lá na frente o senhor for receber um salário mínimo, o senhor pagar mais, em termos de benefício, não vai aumentar o valor do seu cálculo, certo? Precisaria verificar quais valores o senhor pagou para trás e aí te dizer sobre isso. Algumas pessoas gostam de continuar pagando como microempreendedor, por quê? Porque não vai deixar de perder a qualidade de segurado. Por exemplo, se o senhor precisar de um auxílio-doença, aí o senhor poderia solicitar. Se o senhor parar de pagar, não precisa pagar mais para efeito da aposentadoria.
porque já tem os 15 anos. O senhor pode parar e lá, quando completar os 65, o senhor preenche os requisitos e tem direito de se aposentar mesmo não pagando mais o INSS. Para aposentadoria, tudo bem isso. Agora, se deixar de pagar, o senhor pode não ter direito ao auxílio-doença. Então, pode ser que seja interessante continuar pagando, não pelo fato da aposentadoria, que a aposentadoria aparentemente está garantida, mas para ter a cobertura do auxílio-doença, que se deixar de pagar, aí não teria cobertura. A minha esposa tem 10 anos de contribuição de MEI. Quantos mais 15 anos ela Qual a idade dela? Ela tem que pagar mais 5. Para ser por idade, eu não sei, para ser por idade, se for mulher, 62 anos de idade, hoje 60 anos e meio, mas vai subir progressivamente até chegar aos 62 e 15. Aí eu precisaria saber mais detalhes do caso dela. Quantos anos ela tem, Nivaldo? Desculpa aí, ainda bem que ela não está ouvindo o programa, viu, Diego? Ah, é? Então tá bom. Ô, Nivaldo, Diego, obrigado pela informação, viu? Olha, o seu programa é excelente, ele resolve o problema de nós. É um serviço comunitário que você faz para o povo. Muito obrigado. Parabéns por essa advogada e pelo serviço que está prestando para nós. Tá bom? Muito obrigado, Nivaldo. Um abraço para você, querido. Isso é muito bom. Obrigado, Deus abençoe. Só uma colocação aqui. Eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm 100% dos requisitos. Às vezes ela atinge a idade e a contribuição mínima de 15 anos, né? Que no caso da mulher, como o Nivaldo acabou de falar, ou para o homem. Só que isso, a doutora Fernanda acabou não falando, mas isso tudo, quanto menos tempo, também reflete, a doutora Fernanda vai falar melhor, nos valores da aposentadoria. Sim. Também o contribuinte tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes o cara recebe, mas é o mínimo do mínimo lá, né? Vamos perguntar isso para a doutora Fernanda já. Antes, tem mais uma ouvinte na linha? Vamos conversar com ela. Oi, Rosali, tudo bem? Oi, tudo bem, boa tarde. Você fala, boa tarde, você fala da Vista Alegre, né? Isso. Pode fazer sua pergunta, Rosali. Então, eu quero ter uma dúvida com a doutora. Eu tenho 6 anos de registro de carteira como doméstica e tenho 9 anos que eu estou contribuindo com o INSS, né? E eu sou pensionista também por morte. Então, eu queria saber se eu já estou no tempo de querer, assim, para aposentadoria, requerer aposentadoria. Estou com 60 anos agora em maio. 60 anos ela fez em maio. Então vamos lá. Esse ano a idade está em 60 anos e meio. Ela precisa completar essa idade e os 15 anos. 15 anos aparentemente ela falou que já tem. O ano que vem aumenta 6 meses, 61. Então tem que verificar a data que vai casar a sua idade com a data da lei. Mas tá próximo, sim. Porque todo ano vai aumentando 6 meses de idade até o ano de 2023, em que para a mulher fica nos 62 anos de idade. Atualmente, nesse ano, em 2020, a idade necessária é 60 anos e 6 meses. Então, a senhora tem que completar os 6 meses nesse ano para ter direito nesse ano. Se não for esse ano, for para o ano que vem, já vão ser 61 anos. E aí vai aumentando 6 meses por ano até o ano de 2023, em que vai ficar no 62 para a mulher. Entendi. E quanto à pensão que eu recebo por morte, não tem nada a ver, né? Tá, então tem. É assim, com a reforma, como a senhora ainda não está, a senhora já recebe a pensão, mas a senhora ainda não está aposentada. Quando a senhora for se aposentar, o que vai acontecer? Antes da reforma, era permitido acumular na integralidade, 100%, os dois valores, tanto da aposentadoria quanto da pensão. Depois da reforma, o que aconteceu? Vai poder ter os dois? Vai. Só que vai escolher o benefício de maior valor, e esse de maior valor vai receber 100% na integralidade, e o outro benefício de menor valor vai receber um percentual, que vai variar de 20% a 80%. Então, a senhora vai receber os dois, só que não mais o valor integral dos dois, e sim o maior e uma parcela do valor menor. A pensão é um salário mínimo e também estou pagando sobre um salário mínimo. Entendi. Vai receber um na integralidade, os dois vão dar o mesmo, e o outro um percentual do outro. Uns 80% ou menos? Aí tem uma tabela de acordo com cada valor que diz que é 20%, 40%, 60% ou 80%.
Então eu tenho que esperar ter os 60 anos. A senhora tem que esperar a senhora se aposentar, verificar quando na data da sua aposentadoria vão ter 2 valores e verificar qual que é o valor maior, e aí eles vão te dar a opção para a senhora optar pelo valor maior, e o outro automaticamente já vai ser enquadrado nesse percentual. Obrigado, viu, Rosali? Eu procuro um advogado para me fazer as contagens, como é que eu faço? Eu vou direto no INSS. O certo é procurar um advogado. Para verificar se, como ainda a senhora está bem próxima de se aposentar, para verificar se está tudo certinho mesmo, com esses 15 anos. Eu já posso ir atrás, né, para ver. Já, eu até indicaria, porque aí a senhora já vai preparando a documentação para quando a senhora completar a idade. Para a hora que chegar lá, já está com os documentos em ordem, vamos dizer assim. Tá. Obrigada, doutor. Obrigado, Rosali. Fica com Deus. Tchau. 1h55. Tem uma mensagem de áudio, Dom Juan. Solta pra gente, por gentileza. Dom Juan, a mais bonita aqui da rádio. Pode soltar. Vou pegar o boa tarde. Eu gostaria de... Boa tarde a todos da Mix. Boa tarde. Eu gostaria de saber se um dia eu vou conseguir aposentar, porque eu tenho 2 filhos. 2 filhos são... Um é casado, o outro é viúvo, né? E eu vou fazer 60 anos e eu... Tinha uma renda aí de uma Bolsa Família, recebi R$80 por mês, ainda cortaram, né? E eu gostaria de saber, eu contribuí só 5 anos na Previdência, e porque eu trabalhei muito na roça quando era pequeno, e peguei problema na coluna muito cedo demais, e eu não aguentava mais trabalhar. Então eu gostaria de saber se eu vou conseguir um dia aposentar ou não, porque hoje eu cuido da minha neta, né? Só cuido da minha neta. E os meus filhos, o outro é casado, tem a família dele, eu dependo dos meus filhos, não sou casada, não tenho ninguém, não sou amigada, não sou nada, não tenho auxílio de ninguém. Muito bem, a Rosalina perguntando. Vamos lá, ela falou que tem só o período urbano não daria, porque 5 anos ela precisaria voltar a pagar o carnê e paga mais até completar os 15. Mas aqui também tem outra possibilidade para ela, que ela diz que tem o tempo rural. Se ela somar o tempo rural mais a contribuição dela, e ela se enquadraria talvez numa hipótese de aposentadoria que chama aposentadoria híbrida. Na aposentadoria híbrida pega a parte da roça, o tempo rural e também o tempo urbano. Ela precisa ter 15 anos, somando esses 2, só que aí a idade é a mesma idade da aposentadoria por idade normal. Ou seja, homem 65, mulher 62. Então, 62 anos de idade, nesse caso que eu estou falando com a ouvinte, e 15 anos somando o tempo da roça mais a contribuição. Essa é uma hipótese. Se ela não completar isso, ela tem que voltar a pagar o carnê até dar os 15 anos, porque ela disse que tem apenas 5 anos de contribuição. Doutora, o benefício pago pelo INSS a título de aposentadoria, aquilo que o doutor Maicon estava falando, a respeito dessa questão do recolhimento e tal, ainda é o mínimo de um salário mínimo, no caso de aposentadoria? Então, por exemplo, no caso do Nivaldo, o Nivaldo disse que ele recolheu lá atrás, enfim, só há 15 anos, e hoje ele é autônomo. Ainda que ele pague hoje para ter a condição de segurado, pague o MEI, recolha e tal. Recebe o salário mínimo. Isso provavelmente não vai alterar no valor do benefício. Não, o MEI a pessoa recebe o salário mínimo. A aposentadoria tem algumas exceções, como por exemplo o auxílio acidente, que o valor é abaixo do salário mínimo, mas a aposentadoria que está comentando, ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Muito bem. 1h58, nosso tempo já estourou. Puxa vida, é gostoso falar, doutor Marco, de previdência privada, né? Passa rápido, né? E as pessoas participam, né? Aquele bate-papo é muito bom. Muito bom. A doutora Fernanda veio munida ali da legislação. Nem usou. Mas é gostoso, né? As pessoas têm essa dúvida, as pessoas... Tem algumas perguntas que não deu tempo da gente responder. Vamos ver se dá tempo aqui rapidinho. A Luzia do Pinhal pergunta aqui: boa tarde, eu sempre trabalhei na roça, tenho 52 anos. Será que eu consigo aposentar rural? Porque eu já tive registro na carteira e faz 5 anos que eu pago INSS. Eu posso juntar tudo? É híbrida, né?
Se ela juntar tudo, vai ser a híbrida, só que a híbrida pega a idade da aposentadoria 62, normal, 62 mulher e 65 homem. A rural que tem 5 anos a menos, que a mulher é 55 e o homem é 60. Só que a rural tem que estar na roça. Aí é o caso dela, seria a híbrida, que ela voltou para a cidade e está pagando. Muito bem, então mais 10 anos ainda, viu, Luzia? Mais 10 anos, mas aí dá, e vai pagando, porque isso vai ajudando também, não é? Deixa eu ver, tem mais um aqui, o Nivaldo de Santa Bárbara do Oeste. Ele tem 60 anos, operou o joelho, e o pedido de auxílio-doença dele, que o médico afastou ele por 90 dias, e o INSS negou porque está fechado. Mandou todos os requisitos e não adiantou. Como está funcionando durante a pandemia? Durante a pandemia tem que enviar online, via o INSS digital. Envia o laudo, o documento e o INSS analisa. O INSS, pela legislação, está concedendo, talvez tenha um prazo de umas 3 parcelas, uns 3 meses. Só que essas 3 parcelas, por exemplo, o INSS não paga as 3 de uma vez só. Ele concede um mês, aí no outro mês, se a pessoa continuar ainda com a incapacidade, ela tem que dar entrada de novo, enviar o laudo de novo, ele vai analisar se no outro mês vai ter o direito. É assim que está funcionando durante a pandemia. Muito bem. Doutor Maico, obrigado pela presença. Obrigado vocês por estarem aqui, os nossos ouvintes. Até uma próxima. Doutora Fernanda, as pessoas tiram a dúvida. Agora, aqueles ouvintes que ouviram pela internet vão mandar pedido de casamento para a doutora Fernanda. Né? Tá vendo, doutora Fernanda? Mas tem que ser alguém rico, viu, gente? Rico. Doutora Fernanda, aí é requisito dos dois aqui. Tá vendo? Claro, a gente tá ganhando para isso. Somos advogados aqui para. Agora já entrou na minha seara. Vamos fazer o contrato nupcial. Eles estão recebendo comissão para eu casar, é isso. Receber comissão. Vamos ver bem o dote. O dote salarial desse pretendente, doutora Fernanda, a gente vai lá, não tem problema. Como que é no previdenciário, que a cobrança dos atrasados, né? Uhum. Os últimos 3 anos de salário, 10%. 10%? 10%, isso, tá bom. E se ele desistir? Perdeu. Aí perdeu. Perdeu o Playboy. A gente vai contratar uma companhia de segurança, não foge, não. Doutora Fernanda, obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos vocês, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Nós voltamos amanhã, às 11 da manhã, com a Voz é do Povo. Na sequência, Roberta Maese e o Tarde Livre. 4 horas tem o Marquinhos Pérez e o Parada Sertaneja, segunda edição. Tchau, gente!